a experiência física e o ambiente. Como que essa relação acontece? Nós somos especialistas nisso e estamos atuando aqui na Campus Party e vamos atuar em todos os eventos que acontecerem esse ano. Eu tenho uma missão muito difícil hoje, que é decodificar, apresentar como que mais ou menos a nossa metodologia funciona, apresentar anos de estudos em 25 minutos de apresentação aqui com vocês. É algo desafiador por conta da bagagem necessária para compreender essas etapas, essa evolução. Eu trago uma frase para provocar e que vai guiar todo o nesse tempo, esses 25 minutos, que é: o cérebro humano percebe em milissegundos o que é belo, estranho, acolhedor. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que a gente está vivendo aqui, a textura da cadeira, o chão, as brincadeiras que estão acontecendo em volta, tem um pessoal dançando ali, o pessoal ali na apresentação fazendo "oh", que é o ícone da campus. Tudo isso faz parte de um ecossistema que o nosso corpo interpreta automaticamente. O nosso cérebro interpreta isso automaticamente, mesmo que de maneira inconsciente. Mesmo que a gente não perceba que isso está acontecendo, inconscientemente a gente está processando tudo isso. E do outro lado a gente tem o desejo, né, que a inteligência artificial consiga processar tudo isso, né? Então, como que uma máquina consegue entender, começar a processar todo esse tipo de informação? É algo realmente desafiador. E com barreiras que a gente precisa compreender. Como que a neurociência olha para o nosso comportamento. Então, como que acontece tudo isso? Esse desejo de organizar o mundo físico, essa escuta do mundo físico, como que a gente traz dados para o mundo físico, surge, obviamente, do digital. O ambiente digital, a gente, com a pandemia e tudo que forçou a digitalização, a gente começa a criar métricas no ambiente digital. E hoje a gente quer olhar, pegar essa mesma métrica, o clique de ódio ali no site, o compartilhamento, o like. A gente quer pegar essas informações, esse raciocínio, e olhar para o presente, para o físico. Então, a gente entende que o mundo físico ainda não tem essas métricas. A gente não consegue olhar para o mundo físico com esse mesmo raciocínio. Que tipo de informação a gente tem aqui na campus? O que a gente teria aqui? O que o ecossistema da campus, a gestão da campus, consegue ter de informação de vocês, os campuseiros? A gente consegue ter o ticket que foi vendido, a presença online no aplicativo, está sempre ligado ao ambiente digital. Está sempre um vício natural, que a gente veio de um mercado assim, construindo uma informação do digital para o físico. A gente arrasta, né? Pega lá na força e arrasta isso. O ambiente físico não tem isso. Mas a percepção, o que a gente vive, acontece no agora. Acontece aqui, presencialmente. A palestra que você se conectou, a relação que você teve com o campuseiro ali fora, a fila que você teve para pegar um lanche, esse ambiente que a gente está vivendo agora. Eu nervoso, ansioso para falar com vocês aqui, ó, ofegante, vocês estão percebendo, vocês estão sentindo isso. Tudo isso consolida no seu subconsciente como o seu cérebro vai entender tudo isso. Só que quando eu vou falando isso para vocês, a gente percebe que a percepção, ela não é só no cérebro, ela é corpórea. Ela está presente no nosso corpo. Então, a gente sente com o nosso corpo, e não só com o cérebro. Então, as experiências de vida são diferentes conforme o corpo diferente. Eu cliquei sem querer aqui, não mudou. Então, as experiências de vida são diferentes, conforme o corpo da pessoa é diferente. A acessibilidade, um obeso, um deficiente, que tem alguma neurodivergência. As experiências de vida são diferentes. Então, a gente precisa considerar todas essas informações que, você veja, não é métrica do digital, não é um ambiente digital, aquele clique, o like, o compartilhamento, que hoje são métricas de resultado, né? Quantos views você teve no seu vídeo, são métricas de resultado. Mas todo esse ambiente vive a gente tem um desejo de atenção. Olha quantas pessoas estão aqui para me assistir falando sobre isso. Tem um desejo de atenção, você está conectado com isso. Tem uma energia sua se dispondo a se conectar com o que eu estou falando. Tem uma emoção, você se conectou de alguma forma, na hora que você viu o nome da palestra, na hora que viu alguma informação, você se dedicou a isso. Tem algo cultural de interesse.
Então, a emoção, a percepção também é guiado por cultura, por o que acontece na sua vida, socialmente construída. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem algumas coisas que a gente pode ir testando. Talvez vocês já tenham visto esse tipo de vídeo, mas é para mostrar como que o interesse e a atenção ela é processada e ela é limitada. Então, essa energia disposta para você, que vocês estão dando na palestra, ela é limitada. Vamos ver o vídeo só? Então, contar quantas vezes passam a bola? Vocês conseguem contar? Os de branco estão passando a bola, tá? E aí, quantos passes? Alguém chuta quantos passes? Contaram? 13? Oi? O que aconteceu? O macaco passou um gorila no meio. Todo mundo viu o gorila? Todo mundo viu, conheciam? Então, esse é um estudo já feito. Mais de 70% das pessoas não veem o gorila passando no meio da apresentação. Olha lá o gorila dançando. Todo mundo viu mesmo? Fala a verdade. A nossa atenção é limitada. A gente presta atenção num campo e esquece o outro. Por exemplo, outro estudo que a gente consegue comprovar que nossa percepção ela é conectada. Os sentidos são conectados. A gente não processa só com o cérebro. A gente se conecta com os outros sentidos. Então, vocês já devem ter visto isso, que essas linhas são do mesmo tamanho, mas esses vetores laterais demonstram uma diferença. É basicamente isso que a gente está tentando entender. Quando a audiência está atuando, nós não estamos buscando saber quem você é. O seu CPF, a sua rede social, o seu nome. Não, nada disso. A gente não tem imagem, está tudo de acordo com a LGPD e a GPDR europeia. A gente quer saber como que você atua, como que você se comporta dentro do ambiente. Então, eu trago esse exemplo. Todas as linhas são iguais? Ou elas são diferentes? Elas estão se movimentando? São todas iguais. Os únicos fatores que alteram é a sua relação e o seu cérebro processando a variação delas. Então, o seu cérebro, o seu olho está enganando a sua percepção, dando a sensação que elas estão aumentando e diminuindo. Tem esse fluxo de onda. Você está sendo enganado pelo seu próprio cérebro. Então, vamos fazer um outro teste, para mostrar novamente que o cérebro engana, os seus sentidos te enganam. Você não consegue entender tudo. Convido para fechar os olhos e ouvir o que vai acontecer. O que está sendo pronunciado? Bar. É um inglês meio londrino, assim, é um bar. Vamos ver se é isso mesmo. Tá certo? É bar? Todo mundo concorda? E agora? Continua sendo bar? Far. Você tá falando, agora ele fala far. O que mudou de um vídeo para o outro? Vamos lá. Consegue mudar o slide, por favor? Parou aqui. Aí. Então, os dois vídeos lado a lado, eles vão rodar paralelos. Todo mundo concorda que ele está falando? Far.
Olha para um, se concentra em um, se concentra no outro. O que ele fala muda, mas a pronúncia é a mesma. O seu olho está enganando o seu ouvido. Você está vendo ele pronunciar uma coisa, você está ouvindo bar. Ele mexe a boca de outro jeito, com um F, ele coloca para fazer o F, ele força isso, você acha que é o F que está saindo, é o som do F. O seu olho enganando a sua audição. Então, tudo bem. Passamos por essa parte de percepção. Lembra que eu falei que é tentar resumir 8 anos de estudo acadêmico em 25 minutos de apresentação. Queria mostrar que a percepção, isso que a audiência avalia com essa metodologia, com o nosso algoritmo, ela é formada de uma maneira que ela organiza como que o nosso cérebro funciona de uma maneira algorítmica. Há uma redução, obviamente, da nossa experiência de vida, né? A gente pode falar de algo mais espiritual, mais místico, mais filosófico, a gente pode ir lá conversar. Mas a gente, no intuito de organizar, a gente tem que dar uma reduzida, trazer essa experiência para algo mais corpóreo e conseguir consolidar isso em números. Então, agora chega na parte de entender como é a nossa atuação. Como que essa metodologia nova que a gente está propondo e atuando aqui na campus funciona. Deixa eu mudar para o outro lado. Então, tudo começa com sensores. Então, existem alguns sensores espalhados aqui na campus, em algumas áreas específicas, e esses sensores estão olhando a sua movimentação ocular, o seu foco visual e as suas expressões faciais. O que isso quer dizer? Seu foco visual e a sua movimentação ocular. A partir de um estímulo, está tendo uma ativação, um stand, uma brincadeira, uma dança, em alguns locais espalhados aqui. A partir de um estímulo, você está olhando para ele, você está conectado a ele, seu foco visual. Então, existem estudos que mostram que a dilatação da pupila já comprovam um certo interesse, elas demonstram um certo interesse. Então, se eu estou conectado, focado em alguma coisa, eu consigo dizer que há um certo desejo e intenção de conectar com esse ambiente. Expressões faciais, é um campo delicado de estudo. Já teve viralização na internet aí de discussões interessantes e não sobre o tema. Microexpressões faciais. Vocês googarem aí YouTube, vai aparecer muita coisa nesse sentido. O que a gente trabalha com expressões faciais? As macroexpressões faciais. São aquelas que são consolidadas. Um sorriso que é demonstrado a partir de um estímulo, é aquele sorriso que se mantém. Eu vou sorrir, vou expressar e ele se mantém por mais de meio segundo. Então, um sorriso a partir de uma informação, de um estímulo. Uma rejeição a partir de um estímulo, uma tristeza, uma expressão a partir de alguma coisa. Não estamos falando de algo das microexpressões faciais, nós estamos falando de um termo que chama a macroexpressão facial. Esses sensores estão mapeando esses ambientes. Esses sensores também trazem perfis demográficos. Então, eles vão apresentar a idade com uma margem de erro, eles vão apresentar algumas informações demográficas. Homem e mulher, dentro de um estereótipo, obviamente, né, que a inteligência vai funcionar. E esses dados, aqui eu já trazendo a informação, né, de 4 e 5 segundos, e esses dados, o nosso banco de dados utiliza a informação da empresa Afectiva, faz parte do grupo Smart Eye, que é um banco de dados gigantesco, de 17 milhões de frames de vídeos com expressões faciais, 90 países diferentes e mais de 8 bilhões de faces analisadas. O que é isso aqui? Lembra que eu falei que a percepção parte da cultura? O sorriso tem um significado aqui. Em outra cultura pode ter outra forma de expressão facial. Por exemplo, a tristeza, em países mais orientais, a expressão facial de tristeza demonstra um pouco a raiva. Então, a relação da raiva não é a careta, mostrar os dentes como o ocidental trata. Para o oriental, é a tristeza, porque ele vai entrar em atrito com você. Então, a expressão que surge nesse momento de atrito é a tristeza. A cultura condiz nesse sentido. Então, por isso que o banco de dados está distribuído em 90 países para trazer a inteligência nesse sentido. Aí nós temos outra ferramenta que a gente falou, do eye tracking. Então, a pupila é traqueada e a gente consegue ver a dilatação da pupila a partir disso.
Ah, mas vocês estão pegando a minha imagem, estão filmando? Não, não estamos, não sabemos quem é. A gente sabe o pixel map desse rosto, mas identificá-lo a gente não consegue. A informação ela não é nem salva no sistema. Aqui está uma margem, a gente trouxe só para apresentar a margem de acerto. Então, para as emoções, aquelas emoções básicas da macroexpressão, a gente chega de 74% a 90% de acerto. Esse termo emoção é algo complexo de se dizer, né? Um sorriso significa alegria. A partir de uma ação, a partir de um estímulo, eu posso tentar aferir isso. Mas um sorriso neutro, do nada, sem ter uma base anterior, eu só estou supondo que ele é uma alegria, né? Então, a gente usa o termo emoções, mas com raciocínio interno de que é uma expressão facial. E o que comanda é a ação anterior, o que gerou, o que estimulou essa expressão facial. E o raçamento orcular é 90% de acerto, é algo realmente muito, muito alto. O eye tracking é realmente algo muito poderoso nesse sentido. Por que tudo isso? Porque essa metodologia é aplicada globalmente. Essa startup afectiva saiu de dentro do MIT, foi fundada lá dentro, está em 1.300 instituições científicas dentro desses 90 países do mundo, e a gente está trazendo isso para o Brasil também, dentro desse processo. Então, tudo bem. Temos lá a percepção, temos dados organizados, tudo isso. Então, a gente reduziu a experiência do ser humano em dados, tudo isso reduz para dados. Eu consigo ter um dashboard falando, então, a idade, o perfil, a permanência, o fluxo, fazer um hot map do local de onde as pessoas andam. Consigo trazer tudo isso em dados do mundo físico, um dado que é da experiência real. Só que aí entra a nossa metodologia, o modelo geral da percepção. Eu tenho os dados captando, eu tenho as métricas emocionais, e aí entra a nossa interpretação. O que é a nossa interpretação? É a maneira de avaliar estímulos sensoriais, todos os nossos sentidos, o fato, o olfato, o paladar, o tato, eu consigo avaliar todos esses sentidos, todo o contexto social e emocional. Se eu fosse aqui o Iberê, estava na apresentação ontem, estaria lotado, cheio de gente, um caos, porque há um engajamento social. Se fosse o casamento de um amigo de vocês, esse tempo de atenção, essa energia que vocês estão se dispondo para me ouvir, teria outro valor, diferente. Então, tem um contexto social. Tem um contexto coletivo, se isso aqui fosse uma torcida de futebol, uma escola de samba, uma tribo indígena, que o coletivo comanda e há um ritual acontecendo. Então, tem um contexto coletivo. Tudo isso eu consigo trazer junto do estado emocional que a gente capturou. Eu trago isso para dentro de um algoritmo. E o algoritmo vai entregar exatamente isso, uma escuta organizada do comportamento. O que é essa escuta organizada? É formar um raciocínio, uma metodologia para eu conseguir olhar um ambiente acontecendo, um ambiente vivo, organizar esse pensamento com tudo que interfere nessa relação. Então, uma gôndola de supermercado, um ponto de venda, um evento, uma clínica, uma escola, como que essas relações acontecem, como que o ambiente físico interfere no comportamento e como que o comportamento pode alterar o ambiente físico, ter os dois caminhos. Então, seria uma escuta organizada desse comportamento humano e das experiências que a gente vive. Isso é o nosso laboratório que nós estamos apresentando aqui na Campus Party, o Campus On-Site. Nós vamos avaliar durante todas as campus desse ano como que essa evolução vai acontecendo. Então, como que os campuseiros interagem, vamos sugerindo alterações no processo para fazer testes de como que esse comportamento altera e a gente poder chegando em conclusões e evoluindo a Campus Party para a experiência de vocês, uma experiência satisfatória para vocês, para os patrocinadores, que tudo aconteça de uma maneira mais suave, mais harmoniosa. É isso, muito obrigado. Eu consegui tempo, tenho tempo para fazer o sorteio. Então, como que era? Então, vamos lá. Todo mundo seguir a Audience nas redes sociais. No Instagram, é audience.ai.
E aí... Então, todo mundo que está seguindo, os 3 primeiros comentários sobre a palestra vão ganhar um brinde que a gente trouxe aqui para vocês. Valendo! A última foto do Instagram, tá? Por favor. A auditoria acontecendo ao vivo aqui, ó. Tem lá acontecendo, aqui acontecendo. Oi? Já foi? Então, você quer falar ou você chama ali? Como que faz? Agora eu tenho que liberar o palco, porque foram 20... Perguntas e respostas, tem tempo? Tem um pouquinho de tempo, fizeram assim. Aqui. Quem sabe faz ao vivo, gente. Estão vendo ali, ó. Eu vou levar ali e eu já trago aqui. Um segundo. Oi, Cadu. Tô aqui, ó. Prazer, parabéns, viu? Muito legal. Eu estive na China 2 vezes no ano passado e eu vi que lá nas escolas, né, eu fui em algumas imersões de inovação. E algumas escolas usam reconhecimento facial para acompanhar o quanto que as crianças estão prestando atenção na aula. Você tem essa solução aqui? Oi? Foi. O que a gente consegue fazer é a parte do eye tracking e aí direcionar isso para a área educacional. Mas a gente já ouviu falar de startups que atuam nesse sentido, estão preocupados exatamente com a parte educacional, até para a pesquisa de distúrbios, do aprendizado. Então tem gente atuando com esse sentido aqui no Brasil. Especificamente na educação, a gente não, mas a ferramenta do eye track a gente tem. Então, onde ele conseguiria falar o tempo de atenção, tudo. Mas tem uma questão regulamentória, de regulamentação, né, que é uma barreira... a gente chama de sensor. Né, no final, que vocês encontrarem aí pela campus, nós chamamos de sensor. Ele traz a imagem, mas não é uma filmagem. Então, há uma discussão até do verbo que se coloca aí, né? Juridicamente falando. Que verbo que você está? Se você pegar o celular, abrir a câmera, o ícone da câmera, você está vendo o ambiente digitalizado através da sua câmera, mas você não tirou uma foto e não apertou o REC. Qual o verbo que você dá para isso? No jurídico se preocupa com isso, né? Qual o verbo que transforma em ação? Que verbo que você põe para isso? Né? O momento de você segurar a câmera sem tirar foto e sem gravar. Que verbo que você põe? Esse verbo é o que nosso sensor faz, é o que o eye tracking faz. Então tem uma questão de as pessoas terem medo. Está gravando meus filhos na escola, é uma criança menor de idade. Então tem uma questão burocrática que eu acho que tem que atravessar, assim. Mas é super possível, super factível. Querem falar? O pessoal da startup que eu falei está aqui na frente. Que faz exatamente isso que você falou. Olá, boa noite. Meu nome é Magno, tudo bem? Tudo bom, querido? Alô. Minha pergunta vai mais ou menos nessa linha, relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados. E até é engraçado, porque vou ter que usar agora aquela fantasia de óculos e bigode, porque eu não estou afim de ser escaneado e nem que as minhas emoções sejam interpretadas. Lembra? O corpo fala, o rosto fala, né? E eu não estou afim que isso aconteça. Em contraposição a uma ferramenta de massa como essa que faz isso, né? Então, eu estou entrando aqui agora num dilema ético. Não é porque eu estou aqui presente que eu dei uma autorização como audiência expressa para me filmarem. Em alguns eventos até essa autorização existe. Como é que está essa fronteira? E aí, tecnicamente, existe alguma ferramenta de anonimização dos dados que você captura para evitar, por exemplo, e ajudar numa auditoria posterior? Então tem a pergunta ética e a anonimização, que é a parte técnica. Exatamente, é o nosso ponto de discussão, assim. A parte burocrática técnica, o juridiquês.
a gente, até com a Campus presente aqui, para fazer o contrato com eles, diversos artigos citando LGPD, GPDR, as leis de proteção de dados, falando que vocês protegem, anonimizam, qual o verbo que se dá para isso. Esses dados são protegidos. E o nosso argumento de volta, e que chegou à conclusão no final, nós não temos os dados. Então, eu não protejo eles. Se eu não tenho, eu não gravo, eu não tenho os dados. Então, a gente não entra na GPDR e nem na LGPD. Porque esse dado de identificação, que é o que essas proteção de dados, da sua identificação, a gente não tem. Então, eu não tenho essa informação. Então, essa informação... Aí, primeira pergunta, né? A segunda pergunta, a parte ética da coisa. Pessoalmente falando, eu acho que esse tipo de informação ele tem de cunho social. Eu acho que esse tipo de experiência não é algo que vai extrair de vocês algo negativo e que vai deixar devendo, né? Então, se a gente falar de algo pessoal, um dado, uma identificação, a rede social, o CPF, né? Algo que se te identifique, esse dado é usado para uma abordagem posterior. Ele é abordado para um mailing, para um cadastro, para um target de campanha, para a definição de um produto, né? No digital, isso é feito e a gente aceita. E, né, você pegou um celular, dá todos os aceites ali no Google, na Apple e vai. No físico, a gente não tem esse tipo de identificação. A gente não tem essa informação pessoal. Então, eu não extraio nada de você. Eu não tenho uma troca nesse sentido. O que eu tenho é algo subjetivo. É algo que serve de um sentido muito acadêmico. E aí, falando pessoalmente, aí, tirando o crachá, audience e tudo mais, o meu desejo seria que a gente tivesse uma bagagem financeira, de estímulo, de incentivo financeiro, para poder fazer estudos em cima disso. Porque o potencial científico de uma avaliação com o MGP para a sociedade é de algo absurdo. Entendeu? Ele abre um campo de estudo para a deficiência, como que um corpo obeso interage no ambiente presente, como que um corpo deficiente interage, que um cadeirante interage no ambiente. Ele abre um campo de estudo gigantesco que não foi tocado ainda. Porque a gente não organizou esse ambiente físico. A gente não organizou essa escuta do ambiente. Algo realmente inovador, né? Algo revolucionário. Então, pessoalmente falando, eu te diria isso, que eu não extraí algo seu para trocar com você numa campanha, numa ação, num direcionamento. Entendeu? É algo mais subjetivo. É algo mais do cotidiano, assim. E que está muito mais suave, mais sutil, mais intrínseco à experiência do que as redes sociais ou o celular faz com a gente. Com tudo, quantas pessoas aqui já falaram fala de um produto, o celular já sabe o que você fez, o celular está me ouvindo. A experiência do digital é muito mais agressiva nesse sentido. Então, no presente, na relação física, a gente é muito mais suave nesse sentido, e essa troca é muito mais sutil. Então, pessoalmente, eu acho que é uma troca super positiva, super favorável. Tem uma placa ali falando 5 minutos para mim. Cadu, aqui, ó. Aqui. Eu imagino que não tenha muito impacto por ser similar a uma pessoa observando a outra, né? Eu estou observando você, eu estou observando ele, eu começo a anotar. Seria uma máquina fazendo isso e não necessariamente puxando os dados. É que estranha a gente pensar que tem uma máquina me olhando. A gente já automaticamente pensa que está coletando os dados, mas eu fico imaginando isso. Minha pergunta você meio que respondeu, mas eu queria que você entrasse um pouco mais. Qual que é o impacto de aplicação desse tipo de tecnologia no campo, tanto comercial quanto o campo médico? Tá, eu agradeço a pergunta. Obrigado pela pergunta também, desculpa, não agradeci antes. Então, essa identificação, essa forma de olhar o ambiente é isso, assim, é algo muito mais subjetivo, é algo muito mais organizando essa experiência. Então, a gente fala que o nosso algoritmo, ele gera dados, gera gráfico, né? Ele gera todo esse tipo de informação que o administrativo, o marketing vai adorar olhar, né? De ver os gráficos, não está aqui, não está aqui, mas de ver os gráficos, como que é o dashboard, de como as coisas acontecem. Mas o que interessa nele são as relações entre o dado, a fórmula dentro dele. Então, essas relações acontecendo que contam essa experiência que a gente vive. Quais são os resultados que a gente encontra em cima disso? De 60% de aumento de conversão em venda ou de experiência, na hora que a Campus faz um cálculo, faz a pesquisa abordando vocês, os números que a gente tem são de 60% de melhora de conversão.
melhora desse resultado. E aí isso parte de um universo de onde essas experiências físicas, 80% dela, acontecem só com dados do digital. O que é o dado digital? De novo, é a venda do bar. Você foi lá e passou seu cartão. O dado foi coletado. Você passou, você está presente, sabe que você está aqui. Sabe seu CPF, sabe tudo. Fala, a percepção, ó, chamou um barulho lá. Então, 80% das ações do mundo físico acontece com esse dado do digital. A venda do ingresso, a presença no aplicativo, a foto que você fez e tirou daqui e postou, a rede social acontece nesse sentido. Quando você cria uma experiência a partir desses dados, a gente, quando entra com a nossa forma de olhar, esse aumento de 60% mais ou menos nessa qualidade. E aí depende de onde você vai olhar isso, né? Então, se é uma qualidade de venda, então nós estamos operando dentro de algumas lojas, fazendo teste de design da loja. Lojas que estão com design mais antigo, lojas que estão com design novo, de uma grande franquia esportiva. E comparando as duas coisas. Então, a diferença que dá quando a gente atua dá uma em média de 60%. Algo realmente agressivo, assim, nesse sentido. Acabou? Vou me arrancar daqui, gente. Obrigado, mas eu estou aqui, eu adoro falar. Se deixar, eu vou ficar falando. Ó, quem ganhou foi... Wesley IM, YM. A Michelle Schneider. Class